Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Igor Loureiro e eu estou aqui reunido com você para iniciarmos um tema muito importante para qualquer prova de raciocínio lógico. O tema é equivalência de proposições. Esse assunto ele é bem pontual, afinal as bancas gostam muito de cobrar esse assunto em avaliações de concurso público e nós iremos treinar todo o conceito teórico e principalmente macetes para que você consiga rapidamente desenvolver as questões da sua prova que versam sobre o tema. Portanto, vamos iniciar a nossa preparação sobre equivalência de proposições. Vem comigo! Quando nós falamos em equivalência de proposições, a que mais é cobrada em provas é a equivalência de proposições compostas. Só que antes de falar especificamente sobre equivalência de proposições compostas, cabe aqui uma explicação importante. Quando eu chego à sala de aula, alguns alunos me abordam perguntando: professor, quando que duas proposições serão logicamente equivalentes? A resposta é bem simples. Proposições são consideradas equivalentes quando percebidas numa tabela verdade que os seus resultados são exatamente iguais. Ou seja, resolveu uma proposição composta na tabela verdade, resolveu outra proposição composta na tabela verdade e percebeu que os seus resultados lógicos são iguais, é porque elas são consideradas equivalentes. Até porque equivalência é sinônimo de igualdade. Então eu coloquei assim para você: duas proposições serão consideradas equivalentes quando os seus resultados lógicos numa tabela verdade forem iguais. Até porque, se os resultados de uma tabela verdade forem opostos, aí seria o conceito de negação de proposições. Se são iguais, é equivalência. Se forem resultados contrários, é negação. Tudo bem? Agora, também podemos entender equivalência de proposições compostas como dizer a mesma coisa do que foi dito, porque isso também representa uma equivalência. Até porque o grande propósito das bancas não é explorar a tabela verdade para você buscar a forma equivalente de uma proposição que constará no seu enunciado. Pelo contrário, na verdade, as bancas, principalmente para tentar gerar uma dificuldade para o candidato, eles pensam que é melhor colocar uma sentença por escrito que representa uma proposição composta e colocar alternativas, dentre elas, uma será correspondente à equivalência do que consta na sua questão, só que por sentença por escrito e não por tabela verdade. Portanto, vamos começar agora a verificar casos específicos de equivalência de proposições compostas. Lembrando que proposições compostas são proposições que possuem conectivos. E nesse tema, destaca-se dois conectivos: a equivalência da condicional, que será o nosso primeiro caso, e também a equivalência da disjunção, que será o caso seguinte a ser analisado. Perceba que nesse primeiro caso, equivalência da condicional, eu já informo para você que a equivalência da condicional é a equivalência mais cobrada em provas. E tem um detalhe importante: existem dois casos possíveis para caracterizar a equivalência da condicional. E nós usamos dois macetes: o teorema do X e o Neymar. Esses dois macetes facilmente vai fazer com que você consiga encontrar as equivalências da condicional. Então, esses dois macetes farão com que você rapidamente consiga desenvolver uma questão da sua prova. Só que é importante ressaltar que quando se fala em equivalência, existe uma representação simbólica. Está aqui, ó. Sempre que houver um sinal de congruência, é porque estamos falando de equivalência. Até porque equivalência é sinônimo de igualdade e congruência representa uma relação de igualdade. Só que existe também um outro símbolo utilizado com menor frequência, que é aquele símbolo ali, que é uma dupla seta
com um sinal de igualdade inserido nessa dupla seta. E aí você tem que tomar o devido cuidado. Por quê? Porque esse símbolo aqui, quando há uma igualdade entre proposições indicadas por essa dupla seta, é porque estamos falando de equivalência. E esse símbolo, ele é diferente desse outro símbolo aqui, ó, já conhecido por você, que é o símbolo da bicondicional. Então, cuidado para não confundir. Se eu tenho uma dupla seta com sinal de igualdade inserido, é porque estamos falando de uma equivalência entre proposições. Se eu tenho apenas uma dupla seta, estamos falando apenas da bicondicional, que é um conectivo lógico que nós já estudamos. Tudo bem? Agora, como eu falei, existem duas formas possíveis de você considerar a equivalência da condicional. Vamos trabalhar o primeiro macete, que é o teorema do X. Professor, como é que funciona o macete? Se o teorema é o teorema do X, nós faremos um X. Mas qual é a intenção desse X? É fazer com que a proposição que se encontrava no final, que ela venha para o início. E a proposição que estava no início, que ela venha para o final. Então, esse X na prática faz com que a gente inverta a ordem em que as proposições aparecem. Só que é muito importante dizer que no teorema do X, quando eu troco a ordem das proposições, eu preciso negar essas proposições. Portanto, se eu tenho uma representação de uma condicional simbolicamente representada por P, então Q, a proposição Q, que era a minha última proposição, ela vem para ser a primeira proposição dessa condicional. Só que ela vem negada. Então, esse Q que está no final vem para frente, não Q. E o P que estava na frente vem para o final, mas ele vem negado. Então, o P que estava na frente vai para o final, não P. E agora, para você finalizar o macete, você conserva o conectivo. Então, você continua com uma condicional. E está aqui o teorema do X prontinho para você. E aqui a gente consegue perceber que nós tínhamos inicialmente uma condicional e que a forma equivalente da condicional é exatamente essa representação simbólica que nós acabamos de encontrar a partir da aplicação do teorema do X. Então, na prática, o que é o teorema do X? Eu vou trocar a ordem das proposições. Quando eu troco, elas vêm negadas e eu mantenho o conectivo. É por isso que eu falo cruza, nega e mantém o conectivo. Ó, cruza, nega e mantém o conectivo. O que está no final vem para o início, mas vem negado. O que está no início vai para o final, mas também vai negado. E você mantém o sim, então. Tudo bem? Agora, existe uma outra possibilidade para nós encontrarmos a equivalência da condicional, que é um outro macete que nós utilizamos, que é o macete do Neymar, a esperança do nosso país quando o assunto é Copa do Mundo. Qual é a ideia? O macete do Neymar funciona da seguinte forma. Primeiro, esse ne do Neymar, ele lembra negar. E esse ma do Neymar, ele lembra manter. Ou seja, o ne representa negar, o ma representa manter. Mas aí eu te pergunto, o Neymar é um jogador de futebol. Qual é o número da camisa que o Neymar joga? Provavelmente você vai falar que ele joga com a 10 ou que ele já jogou com a 11, mas pra gente no raciocínio lógico, o Neymar ele joga com a camisa 12. Aí você se pergunta, professor, por que o Neymar joga com a camisa 12? Para você saber que você vai negar a primeira e que você vai manter a segunda. Só por isso, que aí já aparece certinho o que você deverá fazer. Ah, então agora eu entendi. Eu entendi que o macete é o Neymar, o ne é negar, o ma é manter. Neymar joga com a camisa 12, porque eu sei que eu vou negar a primeira, que eu vou manter a segunda. Perfeito. Então, observando aqui essa condicional,
Perceba que a minha primeira proposição, né, simbolicamente, é a proposição P. Como eu tenho que negar a primeira, esse P, ele vai virar não P. Agora, para concluir o macete do Neymar, eu tenho que manter a segunda. Se a segunda é que, eu vou manter, então continua sendo o que? Mas, professor, calma lá. Quando eu tenho duas proposições, ainda que representadas simbolicamente, eu preciso de um conectivo para poder conectar essas proposições. E aí vem a grande jogada do craque Neymar. Se a gente desconsidera o rabinho do Y do Neymar, acaba virando o conectivo OU. Prontinho. Temos aí o macete do Neymar. Na prática, o macete do Neymar, você vai tirar o C então e vai colocar o conectivo OU no lugar. Além disso, a primeira você nega e a segunda você mantém. E chega-se exatamente ao formato que eu coloquei para você inicialmente na nossa tela. Professor, mas eu quero ver a aplicação prática do conceito. Eu quero ver como é que funciona na prática o teorema do X e eu quero saber como funciona na prática o Neymar. Não tem problema não. Vamos lá. Deixa eu só apagar essas informações para caracterizar com vocês o conceito tanto do teorema do X como também do Neymar. Você vai perceber que é fácil, tá? E que rapidamente você conseguirá desenvolver a questão da sua prova. Se lembrar da regrinha, vai ser feliz. Se não lembrar, vai chorar. Então vamos lá. Primeiro falaremos sobre a aplicação do teorema do X. Notem que a princípio no teu enunciado estará uma proposição composta que é uma condicional. Estará assim, ó. Se João foi à praia, então Maria foi ao curso. Isso é um exemplo. Um exemplo em que nós temos aqui o famoso se então, portanto, nós temos uma condicional. Mas, professor, como é que a prova pergunta isso? Simples. A prova vai dizer mais ou menos assim, ó. A proposição, se João foi à praia, então Maria foi ao curso, é logicamente equivalente a dois pontos. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Ou seja, ele vai colocar uma proposição composta para você. No caso aqui, ele vai colocar uma condicional no teu enunciado. E lá no final ele vai pedir qual é a forma logicamente equivalente. Logo, já sabemos que estamos trabalhando uma equivalência de uma condicional. E aí o primeiro caso que nós iremos aplicar é esse aqui, ó. O teorema do X. Já que é o teorema do X, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um X literalmente. Fazendo esse X, perceba o seguinte. A proposição que estava no final é quem? Maria foi ao curso. Nesse X que a gente faz, a proposição que está no final, ela vem para o início, mas ela vem negada. Não pode esquecer. A negação de Maria foi ao curso é Maria não foi ao curso. Então, a proposição que estava no final vem para o início negada. Se era Maria foi ao curso, no final vem para o início Maria não foi ao curso. E a proposição que estava no início era João foi à praia. Ela vai para o final, só que ela também vai negada. A negação de João foi à praia é João não foi à praia. Então, João foi à praia estava no início, vai para o final negado, então vai para o final João não foi à praia. E para finalmente terminar o teorema do X, eu continuo com o conectivo C então. Pronto. Está aqui a primeira forma equivalente da sua condicional. Quando eu digo se João foi à praia, então Maria foi ao curso, isso é logicamente equivalente a se Maria não foi ao curso, então João não foi à praia. Perceba que o que a gente fez foi a retomada do teorema do X, só que já com o exemplo da tua prova. Ou seja, você terá uma condicional, você vai fazer um X, a proposição que estava no final, ela vem por início, mas ela vem negada,
A que estava no início vai para o final, mas ela também vai negada. E você mantém o conectivo, você mantém o sim então. Essa é a forma equivalente da condicional que nós chamamos carinhosamente de teorema do X. Agora, existe uma outra possibilidade, que é a aplicação do Neymar. Vamos ver então como é que funciona esse mecanismo. Novamente, nós temos a condicional aqui, ó. Se João foi à praia, então Maria foi ao curso. Só que agora nós iremos aplicar o Neymar. Relembrando, quando eu coloco o Neymar, eu tenho que lembrar que o ne representa negar e que o mar representa manter. Neymar joga futebol. O número da camisa que ele joga é a camisa 12. Só para você lembrar que você vai negar a primeira, que você vai manter a segunda. Ótimo. Além disso, temos uma jogada do craque Neymar. Você desconsidera o rabinho do Y do Neymar e vira o conectivo ou. Logo, qual é a prática da aplicação do Neymar? Se eu tenho aqui uma condicional, João foi à praia, é a minha primeira proposição. Maria foi ao curso, é a minha segunda proposição. Agora eu vou aplicar o macete do Neymar. Eu vou negar a primeira. A primeira era João foi à praia, vou negar, vai virar João não foi à praia. Exatamente o que está aparecendo aqui para você. A segunda eu vou manter. A segunda é Maria foi ao curso e ela continuará sendo Maria foi ao curso. Para finalizar, essas duas proposições precisam de conectivo. E qual foi a jogadinha do craque? Desconsiderei o rabinho do Y e virou o conectivo ou. Então saiu o se então e entrou o ou no seu lugar. Está aí construída, então, a equivalência da condicional em cima do macete do Neymar. Qual é a prática? Vai sair o sim, então, vai entrar o ou no lugar. A primeira você nega, a segunda você mantém. Essa é a prática do conceito do macete do Neymar. A primeira você nega, a segunda você mantém, e aí, para finalizar, sai o sim, então, e entra o conectivo ou no seu lugar. Tranquilo? Maravilha. Outra informação importante. As bancas trabalhavam muito a relação de equivalência em cima do teorema do X. Só que o teorema do X está tão conhecido e tão manjado, pelos concurseiros, que é comum hoje em dia as bancas preferirem adotar a equivalência da condicional através do Neymar. A preferência hoje em dia das bancas é trabalhar o Neymar ao invés de trabalhar o teorema do X. Só que, em hipótese alguma, no mesmo enunciado, você terá essas duas possibilidades como resposta correta. Porque se as duas são corretas, anularíamos a questão, porque teríamos duas respostas corretas consequentemente. Então, se aparecer, se João foi à praia, então Maria foi ao curso, em alguma alternativa, ou vai aparecer o macete do teorema do X para você responder a sua questão, ou vai aparecer o macete do Neymar para você responder a sua questão. Tudo bem? Próximo assunto. Falaremos agora sobre a equivalência da disjunção. E também são dois casos para caracterizar a equivalência da disjunção. Vamos analisar. Equivalência da disjunção inclusiva, porque a disjunção, em alguns momentos, também é chamada de disjunção inclusiva. Como eu falei, existem duas possibilidades para você caracterizar a equivalência da disjunção inclusiva. Todas elas, você vai utilizar o mesmo macete. Perceba que eu coloquei aqui, que o nosso macete é o nema. Repete nema. Nema. Repete nema. Nema. Beleza. Esse nema, você provavelmente já sabe como funciona. Porque na explicação da condicional, eu falei que o ne
lembra negar, o má lembra manter. Logo, a ideia é, se eu estou utilizando o nema, continua a mesma coisa. O ne representa negar e o má representa manter. E tem um detalhe bem importante. Esse nema está sendo separado por uma setinha para a direita, que é o conectivo da condicional. Então, você não pode esquecer. Toda equivalência da disjunção sai o ou para a entrada do se então. Vou repetir. Toda equivalência da disjunção sai o ou para a entrada do se então. Nos dois casos, sim, nos dois casos, toda equivalência da disjunção sai o ou para a entrada do se então. E detalhe importante, o macete é nema. O que é o nema? Eu começo negando, termino mantendo. Professor, posso começar mantendo e terminar negando? Não. O macete é o nema. O que é o nema? Eu começo negando, termino mantendo. Começo negando, termino mantendo. E daí, professor? E daí que são duas possibilidades. A primeira é, se você começa negando a primeira proposição, é só manter a outra. Logo, você vai manter a segunda. Ou então, tem outra possibilidade. Você pode começar negando a segunda proposição, logo vai terminar mantendo a primeira. Ah, professor, eu acho que eu entendi. Vamos lá. O ne representa negar, o má representa manter. O macete para a equivalência da disjunção inclusiva é o nema. E eu não posso esquecer que em toda equivalência da disjunção sai o ou para a entrada do se então. É por isso que esse nema está separado por uma setinha para a direita, para lembrar que vai sair o ou e vai entrar o se então. Professor, também sei que o nema eu começo negando, termino mantendo. Logo, existem duas possibilidades. Eu posso começar negando a primeira, e aí eu termino mantendo a segunda. Ou eu posso começar negando a segunda, e aí eu vou terminar mantendo a primeira. Perfeito. Porque você nega uma e mantém a outra. Você nega uma e mantém a outra. Se você decidiu negar a primeira, você termina mantendo a segunda. E se você decidiu começar negando a segunda, você termina mantendo a primeira. Simbolicamente, como ficaria? Vamos lá. Temos aqui uma disjunção para poder caracterizar a sua forma equivalente. Lembrando que toda equivalência da disjunção sai o ou e vai entrar o se então. Agora vamos utilizar o macete. Você vai negar a primeira. Então, se a primeira é P, vai virar não P. Agora é só manter a segunda. Se a segunda é Q, ela continua sendo Q. Está aqui, então, a primeira forma equivalente da sua disjunção, que é exatamente o que eu tinha colocado para você. Aqui eu comecei negando a primeira, terminei mantendo a segunda. Saiu o ou e entrou o se então. Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é começo negando a segunda, termino mantendo a primeira. Detalhe, temos aqui simbolicamente uma disjunção, lembrando que em toda equivalência da disjunção sai o ou para a entrada do se então. Agora nós vamos começar negando a segunda. Se a segunda é que, ela vira não que. E vamos terminar mantendo a primeira. Se a primeira é P, ela continua sendo P. Está aqui a segunda possibilidade de equivalência da disjunção, que era exatamente o que eu tinha colocado para você. Você começa negando a segunda, termina mantendo a primeira. E olha só que engraçado, né? Que curioso. Na verdade, essa segunda possibilidade, ela é uma derivação do teorema do X. Quer ver só? Se nós pegarmos essa primeira equivalência da disjunção e nós tivermos como resultado não P, então Q, isso é uma condicional. Então, se eu quiser dizer
A mesma coisa do que eu acabei de colocar é o conceito de equivalência. Então, eu vou aplicar o teorema do x, que é a regrinha em cima de uma condicional. E quando eu fizer o teorema do x, você vai lembrar que o que estava no final vem para o início, mas ele vem negado. Então, o que estava no final é que, vem para o início negado, então vem não que. E o que estava no início, que é não P, vai para o final negado. Então, ele vem para o final P. E no teorema do x, você mantém o seu conectivo. Tá vendo isso aqui? É exatamente a nossa segunda possibilidade. Então, perceba que a princípio nós teríamos apenas uma possibilidade. Só que pela regrinha do teorema do x, nós acabamos encontrando uma outra possibilidade equivalente. Tudo bem? Vamos verificar a aplicação desse conceito. Vamos lá. Professor, como isso vai cair na minha prova? Vai cair assim. Vamos falar sobre a primeira forma de aplicação da equivalência da disjunção, que é falar sobre o NEMA. Só que eu vou começar negando a primeira para terminar mantendo a segunda. E a tua banca provavelmente vai colocar assim, ó. A proposição João foi à praia ou Maria foi ao curso é logicamente equivalente à proposição. 2 pontos. Letra A, B, C, D e E. E aí você tem que estar atento ao conectivo que está sendo mencionado. Nesse caso, estamos falando do ou, de uma disjunção inclusiva, ou também chamada apenas disjunção. Professor, então agora, se ele pede a forma equivalente, eu tenho que fazer a equivalência do ou, a equivalência da disjunção. E eu já lembrei como é que funciona, porque na prática, em toda equivalência da disjunção, vai sair o ou para a entrada do sim, então. Ótimo. Então, uma parte já foi feita. Agora eu vou aplicar a aplicação aqui do macete, que é o NEMA. Eu vou começar negando a primeira. A primeira é João foi à praia. Se eu vou começar negando a primeira, João foi à praia vira João não foi à praia. Se eu começo negando a primeira, eu termino mantendo a segunda. Essa aqui, ó, é a minha segunda proposição dessa disjunção inclusiva. A segunda é Maria foi ao curso, eu vou manter a segunda, continua sendo Maria foi ao curso. Tá pronto a primeira forma de equivalência da disjunção. A proposição João foi à praia ou Maria foi ao curso é logicamente equivalente a se João não foi à praia, então Maria foi ao curso. Agora, vamos aplicar o segundo NEMA, a segunda possibilidade. Só que agora nós vamos começar negando a segunda para terminarmos mantendo a primeira. Só que continua o mesmo critério. Afinal, se eu tenho uma disjunção e eu quero encontrar a sua forma equivalente, eu já sei que vai sair o ou para a entrada do sim, então. Agora perceba que aqui, ó, João foi à praia é a minha primeira proposição, Maria foi ao curso é a minha segunda proposição. Agora, nessa aplicação do NEMA, eu vou começar negando a segunda. A segunda é Maria foi ao curso, então vai virar Maria não foi ao curso. E agora eu termino mantendo a primeira. A primeira é João foi à praia, como eu vou manter, termino mantendo a primeira, então ainda continuo dizendo João foi à praia. Tá pronto. Temos aqui a segunda equivalência da disjunção, que é se Maria não foi ao curso, então João foi à praia. Isso é equivalente a João foi à praia ou Maria foi ao curso. Tudo bem? Olha só que interessante. Lembra que eu falei que a primeira possibilidade comparada à segunda é o teorema do x feito pela primeira? Olha só que interessante. Essa aqui foi a primeira forma equivalente que nós encontramos.
Se João não foi à praia, então Maria foi ao curso. Eu vou pegar essa primeira forma que a gente encontrou como opção de resposta, que foi a primeira aplicação do NEMA, e vou fazer o teorema do X. Olha o que está acontecendo aqui. A proposição Maria foi ao curso, que estava no final, ela vem para o início, mas ela vem negada. A negação de Maria foi ao curso é Maria não foi ao curso. E é exatamente isso que está acontecendo. E a proposição que estava no início era João não foi à praia. Se ela está no início, no teorema do X, ela vai pro final, mas ela vai negada. A negação de João não foi à praia é João foi à praia. É isso que está acontecendo. E no teorema do X, lembra que eu conservo o conectivo. Conservo o sim então. Realmente, eu estou conservando o sim então. É isso que aconteceu. Beleza? Maravilha! Não confunda os macetes da condicional com os da disjunção, tá? A condicional, na equivalência, ou é pelo teorema do X, ou é pelo Neymar. E na disjunção inclusiva, a relação de equivalência é o NEMA. Ou seja, começo negando, termino mantendo. Se eu começo negando uma, eu termino mantendo a outra. Lembrando que toda equivalência da disjunção sai o ou para a entrada do se então. Vamos agora para a nossa última análise, que é falar sobre equivalência de proposições categóricas, ou seja, falar também sobre equivalência de quantificadores. Temos aqui dois casos. Temos o caso de equivalência de quantificadores, sendo um quantificador universal afirmativo. Lembrando que o universal afirmativo é todos são. Ou também podemos ter o caso do universal negativo, que é o nenhum é. Qual é a ideia? Quando a gente trabalha a negação de quantificadores, nós dizemos aos alunos o seguinte: para negar quantificadores, tem que ter cuidado, porque para negar um quantificador universal, eu tenho que usar um particular. E para negar um particular, eu tenho que usar um universal. Ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, usar universal para negar universal, tampouco particular para negar particular. Então, qual é a ideia? Na negação de quantificadores, nós dizemos aos alunos que, em hipótese alguma, eu não nego o todo com o nenhum e eu não nego o nenhum com o todo. Ou seja, se aparecer para você, todo aluno é esforçado, e a negação ser nenhum aluno é esforçado, está errado, porque eu não nego todo com nenhum, assim como eu não nego nenhum com todo. Só que o assunto aqui é equivalência. E na equivalência de quantificadores, quando nós utilizamos uma expressão universal afirmativa, que é todos são, para dizer a mesma coisa, afinal o conceito é equivalência agora, nós vamos utilizar um outro universal sim, mas um outro universal para retomar a ideia do universal anterior. Então, na negação, eu não nego todo com nenhum, mas na equivalência, para demonstrar essa equivalência, a equivalência do todo, eu vou colocar nenhum, e a equivalência do nenhum, eu vou colocar o todo, mas eu vou explicar para você como é feita essa colocação. Perceba, temos aqui um exemplo que eu estou dizendo que todos os alunos são estudiosos. Perceba o seguinte, todos os alunos são estudiosos, essa expressão todos são representa uma expressão universal afirmativa, ou seja, é um quantificador universal afirmativo. Se eu quero dizer a mesma coisa, quando eu digo que todos os alunos são estudiosos, é o mesmo que dizer nenhum aluno não é estudioso. Ou seja, se eu digo que nenhum não é a mesma coisa que dizer que todos são. Acho que eu entendi. Calma aí. Todos os alunos são estudiosos
é logicamente equivalente a dizer nenhum aluno não é estudioso. Professor, você pode usar outro exemplo para poder ilustrar esse cenário? Posso. Vou dar um exemplo. Se eu digo que todos os homens são... Vou fazer melhor. Vai ficar bem claro. Quando eu digo que nenhum homem não é fiel, se eu quiser encontrar essa forma equivalente, quando eu digo que nenhum homem não é fiel, a forma equivalente seria todo homem é fiel. Perceba o seguinte, se nós analisarmos essa estrutura com calma, quando eu digo nenhum homem não é fiel, ora bolas, se não é fiel, é porque ele é infiel. E agora eu estou dizendo para você, nenhum homem é infiel. E aí você se pergunta, professor, se nenhum homem é infiel, é porque todo homem é fiel. Ou seja, perceba que quando eu utilizei a expressão nenhum não é, a forma equivalente ficou todo é. Ou seja, uma universal afirmativa. Então perceba que quando eu digo que todos são, é a mesma coisa que dizer nenhum não é. E quando eu digo nenhum não é, é a mesma coisa que dizer que todos são. Logo, quando eu digo que todos os alunos são estudiosos, é a mesma coisa que dizer nenhum aluno não é estudioso. Porque se nenhum não é, é porque todos são. Tudo bem? Agora, temos uma segunda possibilidade de equivalência, que é utilizar a ideia do universal negativo. A equivalência do nenhum é representa a expressão todos não são. Porque se todos não são, é porque nenhum é. Ou seja, quando eu digo que nenhum aluno é esforçado, é o mesmo que dizer que todos os alunos não são esforçados. Porque se nenhum é porque todos não são. Professor, então eu entendo que se todos não são, é porque nenhum é. Perfeito. E quando eu entendo lá no anterior que nenhum não é, é porque todos são. É isso mesmo. Vou dar um exemplo para você. Se eu digo que todas as mulheres não são ciumentas, é porque é a mesma coisa que dizer, ora bolas, se todas elas não são, é porque nenhuma é. Então seria a mesma coisa que dizer, nenhuma mulher é ciumenta. Tudo bem? Ora bolas, se todas não são, é a mesma ideia, é nenhuma é. E quando eu digo que todo é a mesma ideia que nenhum não é. Perfeito? Bom, finalizamos então os nossos estudos sobre equivalência de proposições. Espero que você tenha compreendido todos os conceitos e que você pratique com facilidade quando houver um momento apropriado na sua prova de concurso público. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima!